Aleluia! Aleluia! Dê um abraço ao seu irmão e pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meu amigão Herênio, de longas datas, estamos juntos. Está perdoado, o Botafogo deu no meu Flamengo hoje, só graça. Mas Deus é bom, amém? Bem, gente, eu tenho a honra de lançar o meu livro aqui nessa igreja gloriosa. Quero agradecer ao apóstolo e a primeira dama, aleluia, por ter aberto esse espaço maravilhoso para a gente divulgar esse livro, que aconteceu na época da pandemia. Eu lembro quando começou a pandemia, que tudo foi fechado e várias agendas, e a gente que tem muita parte na itinerância, né? Várias agendas foram fechadas. E eu lembro que Deus falou algo comigo: pregue fé, porque senão haverá uma seca no meio do meu povo. E eu comecei a fazer live, e aí nem sabia direito como era que funcionava isso, e terminou nascendo um curso chamado Desbloqueando a Fé, e dentro dele nasceu esse livro glorioso, que tem tudo a ver com o curso. Tem práticas espirituais aqui que a gente colocou como o baú da fé, né? E são coisas que nós aprendemos desde a época em que o pastor Bando estendia a mão e dizia: obrigado pela caixa de som, obrigado pelo baixo, pela guitarra. Lembra disso, Herênio? Sem ter nenhum microfone, não tinha um instrumento. Hoje a gente olha isso aqui e acha maravilhoso. E na época eu que puxava o louvor, então eu tinha um tom um pouco alto. Eu começava: ouve-se o júbilo de todos o povo. Né? Se entrasse num tom mais alto, aí era bênção. Mas foram confissões maravilhosas que nós vimos o resultado. Ele vai nos Estados Unidos, quando ele chega lá, nós mandamos uma lista para ele. Ele entrou na loja para saber o preço. O cara perguntou 3 vezes: está uma banda de country? E ele 3 vezes respondeu: eu sou missionário no Brasil, rapaz, eu já lhe disse isso. E o cara volta para ele, e a 4ª vez olha para ele e disse: fazia anos que eu não tinha ouvido a voz de Deus, eu estou afastado, mas quando você entrou, Deus disse: dê tudo que esse homem precisar. Aleluia. Amém. Quando a fé não te dá o dinheiro para aquilo, a fé te dá aquilo. Então é importante você aprender fé, porque fé vai trazer de qualquer forma para você. Fé é a única maneira de agradar a Deus, amém? E aí nós aprendemos ali, e o próximo passo, desafio que eu pessoalmente tive depois da palavra da fé, foi a ressurreição de Mateus no meu braço. Depois de 6 horas e 45 minutos confessando a palavra e vendo ele ressuscitar, e vendo hoje o que Deus tem feito na vida dele. Eu lembro até hoje, caminhando naquele quarto com ele, roxo, duro e gelado: não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. E hoje os dois estão contando os feitos do Senhor, né? Você tem ideia, eu estou pregando aqui e o meu mais novo está pregando na minha igreja hoje à noite. Isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague isso não, irmão. Aleluia. Então a vida da fé, a palavra da fé, você é um abençoado, como o pastor Zé pregou hoje de manhã. Aliás, ele estava muito lindo com aquela roupa. Você viu aquilo? Rapaz, passou não. Aleluia. Então, vamos abrir. Eu gostaria de abrir primeiramente em 4 versículos, depois nós vamos estudar isso aqui. Efésios 6,16, 1 João capítulo 5, versículo 4, Hebreus 33, 34, depois Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, Hebreus capítulo de número 11, 33, 34, depois Hebreus 11, 6, ok? Primeiramente Efésios 6,16, e depois 1 João capítulo 5, versículo 4, e depois Hebreus 11, 33, 34, e por último, Hebreus 11, 6. Eu estou na unção do homem aí, gente. Zé prega mais rápido que eu, aleluia. Mas vamos lá, Efésios 6,16 primeiro. Aleluia. Glória a Deus, todos encontraram. Podemos ler. Aleluia, glória a Deus. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Vou ler de novo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11:33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Então, com essas 3 primeiras passagens, nós podemos ver vários benefícios da fé. Nós podemos ver os resultados de alguém que anda na fé. A primeira delas é apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não só 1, 2 ou 3, todos. Todos os dardos inflamados do maligno. O diabo não tem poder contra um homem ou uma mulher cheio de fé. Ele pode até tentar, mas não prospera. E você apaga todos os dardos inflamados. Depois, a segunda coisa é, fé é seu escudo. Embraçando sempre, você tem que pegar mais fé para o nível onde você está. Lembra que degrau em degrau, é de glória em glória e é de fé em fé. A fé que você tinha para resolver um problema no nível 1, não é a mesma que você vai precisar para o nível 2. Você vai precisar dobrar a sua fé. Você precisa investir, porque o diabo percebeu que você o venceu. E aí ele tenta vir em outra, da mesma forma, com camadas mais intensas. Mas quando você se alimenta do Espírito e da palavra, você pode enfrentá-lo em qualquer instância. Ou seja, a fé é a mesma, mas a quantidade de fé é necessário. Você não compra um carro de 1 milhão com R$1.000. Você vai precisar de mais 1.000 até que chegue em 1 milhão para adquirir aquilo. Existem coisas na nossa vida espiritual que vai precisar de uma demanda maior de fé, de uma perseverança maior na fé, de uma decisão maior no Espírito, de orar um pouco mais em outras línguas, de confessar um pouco mais a palavra. Você sabe muito bem que para Deus tanto faz uma dor de cabeça como um câncer, mas para nossa mente, as pessoas exaltaram tanto o câncer que quando alguém ouve falar, diz misericórdia, e agora? Porque o mundo diz que não tem cura, mas a Bíblia diz que fomos sarados. Você vai precisar aumentar a demanda de entrada para resistir firme na fé, porque o escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. E não apaga alguns dardos, são todos os dardos inflamados do maligno. Dardo é um pensamento que vai inflamar sua mentalidade. Vai ser tão vívido aquilo que parece ser real. Você vai sentir arrepio, você vai sentir um sintoma, você vai ficar fraco, e tudo aquilo é um ataque mental do diabo. Ele quer entrar no seu coração através dos sentimentos, porque o diabo sabe que os sentimentos é um dos segredos poderosos para desenvolver a visão da fé. E a Bíblia fala que, aliás, o justo não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. E embora você viva por aquilo que crê, você vai ter que conviver com aquilo que sente. Você não vive pelo que sente, mas vive pela fé. Mas, no entanto, tem que conviver com o que sente. E tem que aprender a dominar o que sente para poder ter as coisas da fé. Aleluia! Vocês estão comigo? Quantas pessoas foram derrubadas pelo que sentiram e agiram pelo que sentiram? Uma vez que o diabo, o pensamento dele pegar sua mente, ele consegue dominar seu coração e suas ações, lembrando que você é um espírito, mas, no entanto, você tem que possuir sua alma. E você possui sua alma meditando, se enchendo da palavra, confessando a palavra, para que a palavra domine essas áreas da sua vida pela prática da própria palavra. Sem a prática da palavra, não haverá domínio sobre sua alma. E o que estraga a nossa vida não é nem a força do diabo, é a força que ele estraga a nossa mentalidade. E a sua mentalidade vai precisar de proteção, e é por isso que você tem um escudo e um capacete. E o capacete é para quê? Diga, proteger a mente. E a mente é formada de quê? De sentimentos, vontade, emoção. Nós temos os 5 sentidos que ajudam o nosso corpo a se orientar.
Você não vive por ele. Eles são elementos para o corpo e não para o seu espírito. O justo vive pela fé. Ele não pode andar pela vista, ele vive pela fé. E fé é um pensamento na sua mente. Uma vez que você permitir o pensamento de Deus dominar a sua mente, aí você andará em fé. Não sei se vocês estão me entendendo, mas vamos lá. Porque todo que é nascido de Deus, diga nascido de Deus. O que é nascido? Gerado. Se você não for gerado por Deus, não tem como você andar na fé. E o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a fé que você tem, que foi nascido de Deus. Quando você tem fé que nasceu de Deus, essa vitória é a fé que vence o mundo. Ou melhor, essa é a fé que vence o mundo. A fé que você tem, que foi nascido de Deus. E o que é nascido de Deus, a Bíblia diz que é nascido do Espírito e é gerado pela palavra. E a palavra, quando gera algo, ela não perde para nada. Até que ela seja enraizada em você. Enquanto ela não enraizar em você e apenas estiver na sua mente, ela não funcionará para você, embora possa usar a sua vida para abençoar os outros. Que bênção abençoar os outros. Melhor é ser abençoado. E com a bênção na qual você é abençoado, você abençoa os outros. A palavra é fiel e ela vai funcionar a tempo e a fora de tempo. Até uma pessoa no mundo, se falar a palavra com fé, Deus vai honrar ela. Mas a mesma palavra que ajudou os outros não liberta ela. Estão comigo? Essa é uma passagem poderosa, porque é a vitória que vence o mundo. Sua fé. Diga, minha fé. Fala para o seu vizinho, o quê? Minha fé? Eu pensei que era do pastor. É a sua. É a sua fé. É a sua fé no que Deus diz, é a sua fé no que Deus falou, é a sua fé no que a palavra foi revelada, é a sua fé no que você ouviu Deus pregar, é a sua fé que você vai receber o dobro, é a sua fé que vai pegar o que foi falado e dizer, Pai, obrigado pelo dobro, obrigado pelo dobro, obrigado pelo dobro, obrigado pelo dobro. Fé fala, fé se posiciona, fé se alegra, fé dança, fé regozija. Porque fé não olha o que vê para se alegrar, fé se alegra para depois ver o que se alegrou. É muito interessante aqui que ele vai dizer outra coisa, os quais por meio da fé, diga, por meio da fé. Ou seja, através da fé, com aquela fé, o que foi que eles fizeram? Subjugaram reinos, praticaram justiça, creram que tinham acesso ao Pai. E agora, ele vai dizer algo interessante, obtiveram promessas. Uma coisa é Deus falar uma promessa para você, e a outra é você obter ela. Obter é agarrar até o ponto de que se manifeste. Você tem que tirar do invisível para o visível. E só a fé convicta daquela promessa tira ela do invisível. Você tem que se desprender do passado. Cemitério é um lugar interessante. No entanto, os que estão lá estão mortos para a realidade da qual nós vivemos. Se você ainda querer viver na nova vida, pensando nas formas antigas, você está vivendo na lápide que foi colocada naquele cemitério. Você tem que morrer para o seu passado. Enquanto você não morrer para aquilo, não tem como ressurgir para a nova vida. Aquele homem de Gadara vivia no cemitério. Ele vivia apegado às coisas do passado, por isso que o diabo dominava. Até que ele se senta na frente da palavra e admite o que a palavra diz. E aí ele é livre do cativeiro que o prendia. E o diabo não dominará mais aquele homem, porque agora ele recebeu a palavra e a palavra o tirou. Eu não sei qual é a lápide que o diabo colocou em você, mas lembre-se, eu nasci de novo, eu fui gerado pelo Espírito, eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Cristo não é um fracassado e nunca será. Cristo não é pobre e nunca será. Cristo não é doente e nunca será. Cristo não é maldito e nunca será. E se você está nele, você é bendito. Você é curado, você é abençoado, você é ungido, você é mais que vencedor. O diabo não pode contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Diga para o seu vizinho, agarre a palavra e viva com ela o resto da vida. Eu sou curado,
eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou mais que vencedor. Resista firme na fé, e esse escudo da fé vai apagar os dardos inflamados do maligno. Você nunca perdeu para o diabo, você perde para o pensamento que o diabo colocou na sua mente. E se você quiser vencê-lo, renove sua mente com a palavra. Vocês estão comigo? Se você não renovar sua mente com a palavra, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que morrer para os pensamentos que diziam, não há cura para você. Porque foi o que ela mais ouviu. O médico tal disse, não tem jeito, vá para outro, vá para outro. E ela ouviu, até que ela ouviu algo diferente. E quando ela ouviu que havia alguém que se tocasse na roupa era curado, aquela mulher liberou uma fé extraordinária. Se eu tocar, também serei. Se eu tocar, também serei. O que é também serei? Significa dizer que alguém já recebeu o milagre que um dia você está precisando. Ao ouvir o testemunho dela, se inspire e não tenha inveja dela. Oh, aleluia. Porque inveja é um sentimento que te atrasa. Aleluia. Vocês estão comigo? Essas coisas atrasarão nossa vida e obtiveram promessas. Diga, obtiveram promessas. Diga para o seu vizinho, agarre a promessa hoje à noite. Não largue ela, fecharam boca de leões. Você tem que fechar a boca desse leão do inferno que está falando para você, ou rugindo para você. Quem disse que você iria conseguir? Já era, sua idade está avançada, você não tem condição. Pare de ouvir o que esses leões... E deixa o leão de Judá rugir em você. Deixa a palavra dele entrar em você e você grita mais alto do que seu problema. Eu gosto do que eles fizeram aqui. Extinguiram a força do fogo, a violência do fogo. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Lembra? A Bíblia diz que eles entram numa fornalha, um fio de cabelo só não queima, a roupa não muda de cor, nem cheiro de fumaça vem para eles. Como é que alguém entra numa fornalha e nem a roupa muda de cor, nem um fio de cabelo é queimado, nem cheiro de fumaça passa, e os 4 estão andando dentro da fornalha? Oh, aleluia. Diga, eu gosto dessa frase aqui. Diga, da fraqueza tiraram forças. Mais uma vez, da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos. Eles não eram, mas passaram a ser. Como você faz isso? Eu sou forte no Senhor. O Senhor é a força da minha vida. Eu sou fortalecido com poder pelo Espírito no homem interior. Essas confissões vão entrar e vão fortalecer você. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus está dizendo para você hoje à noite, eu sou forte. O que é que você tem que fazer então? Eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. O Senhor é a força da minha mente. O Senhor é a força do meu pulmão. O Senhor é a força das minhas pernas. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha força. O Senhor é a força da minha mentalidade. O Senhor é a força por trás da minha vida. E o pessoal está dizendo, dá uma forcinha aí. Minha forcinha é Deus. Diga para o seu vizinho, minha forcinha é Deus. Diga para ele, estão dando uma força para ele. Diga a Deus que é a minha força. E aí ele diz, os quais pela fé, diga pela fé. Então, essas 4 passagens mostram coisa interessante. Por meio da fé, o escudo da fé, apagaram todos os dardos. E essa é a vitória que vence o mundo. Com tudo isso, eu creio que é muito importante você aprender a desbloquear a sua fé. O interessante é que quando você vai desbloquear algo, tem uma senha. Aleluia. Para desbloquear a Mega Sena, você precisa de 6 números. Para desbloquear a quina, você precisa de 5. E por aí vai. Se você conseguir aqueles 5 números, você tem acesso a tudo que tem lá. Lembra-se, quem acertar os 6 números da Mega Sena, não importa o valor, tudo é dele. Entenda uma coisa. O reino dos céus tem um cofre com tudo o seu lar. E a fé dá acesso àquilo. E quais são os números para entrar naquilo? Salmo 23:1. Eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Filipenses 4:19. Eu vou suprir cada uma das suas necessidades.
Tem outro cofre com cura. Isaías 53, 4, 5, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Mateus 8, 17, pelas pisaduras de Jesus fui sarado. 1 Pedro 2, 24, pelas... Olha lá os 6 números, pega esses números e começa a confessá-los. Diga para o seu vizinho, destrava esse cofre hoje à noite. Diga, desbloqueia a sua fé. Libera a sua fé pela confissão, gente. Quanto mais você ouvir, mais vai gerar convicção. E quanto mais você confessar, mais vai gerar convicção. E convicção te dá possessão. O segredo para desbloquear a sua fé é ouvir e falar. Aleluia. E tudo que o diabo vai fazer contigo é fazer você escutar e não ouvir. Porque escutar não libera a fé que você precisa, que só vem pelo ouvir. É diferente ouvir. Esse ouvir aqui está atrelado a uma instrução do Espírito por meio de palavras ou de pregador. Nós reduzimos muito, ou seja, ouvir uma pregação. Mas lembre-se, a pregação de Cristo significa ungido. Se a pregação não está ungida, fé não vem acompanhando a pregação. E nós precisamos ser ungidos para pregar e ungidos para ouvir. Porque se você não está ligado no Espírito, não recebe a orientação. Vamos lá. Meu Senhor, eu estou aqui porque estão lá em casa querendo levar meus filhos. Meu marido era teu servo. E o Senhor sabia como ele se via, mas eu estou altamente endividado. Ele disse, o que é que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Peça vasilha emprestada e não poucas. E ela fez o quê? Foi até lá. Ela poderia ter dito, eu acho que ele não me ouviu direito. A questão não era ele ouvir, era ela ouvir. Aleluia. Aleluia. Então ela chega em casa, ela pega chama os meninos e diz, vai pedir vasilha ali a Maria, a Antônia, a Isabel, a Rebeca, vai lá nas casas dela, peça um monte de vasilha. Imagina o menino, manhã mandou pedir umas vasilhas aqui, vasilha emprestada aí. E aí os meninos começaram a chegar com as vasilhas em casa, vasilha grande, vasilha pequena, tal. Mas por menor que fosse a vasilha, ela só tinha 2 dedos. 2 dedos no azeite não enchem uma vasilha. Então, fé começa onde você está. Eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Tem R$2. É só Deus colocar um 0 a mais na frente que vai dar tudo certo. Diga para o seu vizinho, o 0 você já tem. Deus bota o número na frente. Aleluia. Glória a Deus. Estão comigo. Aleluia. Então aquela mulher pega o azeite. E eu creio que a primeira vasilha deve ter sido a menor de todas, mas era maior do que a de azeite dela. E ela começa a encher. E ela começa a derramar. Só que, presta atenção, ela enche todas. E o azeite continua na mesma medida. Então Deus não usa o que é seu, Deus usa a sua fé. Aleluia. 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 Falar de novo isso? Aleluia. Diga, Deus não usa o que é seu, Deus usa a sua fé. E a fé que você tem, diga, a fé que você tem, foi aquele mesmo lhe deu. Diga, nem sua fé, é a dele em você. Talvez sua fé não pegasse nenhuma vasilha. Já foi fé de Deus em operação, pegar a vasilha. Nós tivemos uma experiência dessa agora, não foi, galera? Quando eu olhei para a gasolina subir na serra de Paraty, estava em 15 quilômetros. E para chegar aqui faltava 121 quilômetros. E no painel dizia que só podia rodar 15. Oramos em línguas, confessamos. E subi na terra. Aí de repente pensamos que ali já era nuvem de glória e tudo foi coberto. E de repente de 15 a gasolina ia para 20 quilômetros. E era de 20 para 15, de 15 para 20, de 15 para 20. Eu disse, eu vou orando em línguas, isso é milagre. Nós ignoramos milagres.
Milagres ali não era um tanque de combustível cair em cima de mim. Era Deus multiplicar o azeite que tinha lá. Aleluia! Alô? Coisas acontecem, nós desejamos, oramos, e o problema é que não reconhecemos quando ele acontece. Pensamos que foi só alguma coisa. Aconteceu um milagre na época de Herênio, lá há anos atrás. Ele tinha ministrado vários dias e noites. E estava saindo de Recife para Campina Grande. E ele entrou com a família no carro e indo, de repente, viu uma nuvem. E quando entra na nuvem, que sai na nuvem, está em Campina Grande, são quase 3 horas de viagem. E em 15 minutos ele estava lá, foi trasladado. Eu digo, oh glória, um dia vai acontecer comigo. E aconteceu. Nós fomos dar ministração agora em Santos, e quando eu vinha, passei o primeiro túnel, e quando passei o segundo túnel, eu já estava em Congonhas. Eu olhei para minha esposa e disse, como que é isso? Amor, aconteceu um milagre? Ela disse, oh, eu tinha acabado de fechar meu olho. E eu digo, é verdade? Olha só, gastamos quase 3 horas para chegar em Santos, e em 15 minutos estávamos lá em Congonhas. Me explica? Pastor Zé, que anda bem rapidinho, sabe o que eu estou dizendo? Ele vive numa eterna trasladação, aleluia. Glória a Deus. Ele é trasladado. Eu vinha confessando a palavra do pastor, que diz que de Ubatuba para cá é 1h10 que ele gasta. Eu ainda não estou nesse nível, gastei 3 horas. Aleluia, mas vou chegar lá, aleluia. Agora, diga para o seu vizinho, isso me mostra o quão importante é a nossa fé. Ok, o que é tão importante? Embora esses versículos que eu te mostrei, o versículo 6 de Hebreus, capítulo 11, sem fé é impossível agradá-lo. Então, só porque este versículo é importante, você deveria desejar muito desbloquear a sua fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus se não for pela fé. É por ela que você agrada a Deus. E você pode começar mesmo sentindo a dor. Você pode começar mesmo olhando o seu armário e não tendo nada. Você pode começar sem nem um centavo, passando na frente daquilo e dizendo, Pai, obrigado que já é meu. Aquilo não é meu pelo dinheiro que eu tenho, aquilo é meu pela fé que eu tenho. Aquilo não é meu pelo dinheiro que eu tenho, aquilo é meu pela palavra que eu tenho. E Deus me prometeu, Abraão teve que crer que era um abençoado. Isaac teve que crer que era um abençoado. Jacó teve que crer que era um abençoado. Você foi ministrado hoje de manhã que você é um abençoado. Você tem que crer que você é um abençoado. Porque a verdade se estendeu de geração em geração. A geração de Abraão passou, a de Isaac passou, a de Jacó passou, a de Davi passou, mas a mesma verdade se estendeu à nossa geração. Agora é a minha vez, agora é a sua vez, agora é a sua hora, é a sua geração, é a nossa geração. E a verdade é a mesma. Agarre ela e comece a falar dentro de casa, eu sou próspero, eu sou ungido, o Senhor me abençoou, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Toda ferramenta preparada contra mim, ela não prosperará. Oh, toda ferramenta preparada contra mim, ela não prosperará. Estão falando mal de mim, toda língua que se levanta contra mim, eu condeno ela, em nome de Jesus. Diga, eu sou um sucesso, vai ser o melhor ano da minha vida. Esse é o ano da virada do sobrenatural, é o ano da coisa grande acontecendo. Pise na cabeça do diabo e diga, chegou minha hora, chegou minha vez, chegou meu tempo, é a minha geração. Eu sou o Abraão da vez, eu sou Isaac da vez. E a Bíblia diz, pela fé, eles morreram esperando a promessa. Quem eram esses? Cristo. Você tem Cristo? Pensa sobre isso, eu carrego Cristo. Abraão não carregou ele, eu carrego. Isaac não carregou ele, eu carrego. Davi não carregou ele, eu carrego. Eu carrego aquele que é maior que Salomão. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, rabacandalabará, xadarabarrocete carabababá. Desperta o dom que há em você.
Desperte o dom que há em você. Desperte o dom que há em você. Desperta confessando: Deus me ungiu. O diabo não me para. Meu passado não me para. Não me importa o que aconteceu. Eu me levanto novamente, porque aquele que me ungiu disse: vai no meu nome. Isaías diz: desperta, ó tu que dormes. Paulo diz de novo: desperta, tu que dormes. Dormir é morrer de maneira viva para aquilo que está vivo diante de você. E você não pode estar dormindo. E ele diz: desperta, 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 desperta a unção que há aí. E Paulo diz para Timóteo: desperta, pela imposição de minhas mãos foi dado dons para você. Desperta ele. Isaías diz: olha, desperta. E nós precisamos despertar. E você desperta algo falando. Aleluia. Sacudindo. Quando alguém está dormindo muito, você diz: acorda, 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 acorda. Ei, acorda. E o Espírito Santo tem feito isso nos últimos dias. E está na hora de nós acordarmos mesmo. Acordar para possuir a herança, para obter a promessa. Deus disse: eu creio, está resolvido. É hora de lançar sua rede de fé e começar a trazer do invisível para o visível e não parar de puxar. Obrigado é meu, 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 obrigado é meu. Quando eles estão pescando no mar, que eles vão puxando a rede para a praia, a mesma onda que favorece é a mesma que segura por um tempo. É impressionante que você tem que aproveitar a onda vindo e puxá-la, mas quando a onda voltar, você tem que segurar. Por isso que ele diz: conserve firme a confissão da sua esperança sem vacilar, porque quem prometeu é fiel. E se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, é certo que o fará. Você confessa: obrigado, Pai é meu, obrigado, Pai é meu, e vai ter que uma hora que vai ficar aqui: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não sai da minha boca nenhuma palavra torpe, contrária àquilo que eu estou crendo. Lembre-se que fé não é só para o culto, fé é o seu estilo de vida agora. Fé é a maneira que você vai viver, aleluia. É a maneira que você vai responder. O diabo vai vir numa forma intensa, mas vai vir numa forma suave. Alguém chega perto de você e diz: rapaz, o negócio está ficando difícil. Tu viu o resultado do ontem? E você diz: eu vi o pastor Zé pregando, eu vi o pastor Sejão pregando. E eles disseram que é tempo de honra, tempo de glória, tempo de provisão. Eles estão ouvindo o fantástico agora, então eles não vão ter a fé que você tem agora. Alô? Estão comigo? E aí eles vão chegar no outro dia falando da incredulidade e você tem que falar fé. E aí chega no seu trabalho, é lá que o diabo vai tentar roubar a fé que você recebeu aqui. E ele vai falar coisas lá: tu está vendo como está difícil, e essa guerra, será que vai explodir? E você diz: Jesus já falou sobre isso lá em Mateus 24, faz não sei quantos anos atrás. Eu não estou preocupado porque eu não estou nas trevas, eu estou na luz. Eu estou debaixo da potente mão de Deus. Diga: eu estou debaixo da potente mão de Deus. Uau! Então aquela mulher pegou a vasilha, encheu a primeira. Me dá a segunda, meu filho. Encheu a segunda. Meu filho, me dá a terceira. Encheu a terceira. Encheu a quarta. Encheu a quinta. Traga aquela maior agora. Encheu. Você não acha que no meio daquele enchimento, ao olhar o que foi cheio, com a quantidade que tinha e o que faltava, ela não parou? No meio é o maior lugar onde o diabo investe para você parar. Você já alcançou coisas e pensa: a partir de agora vai ser um pouco mais difícil. Não. Se Deus fez lá, vai fazer aqui. Diga para o seu vizinho: se Deus fez lá, vai fazer aqui. Diga para ele: se Deus fez por mim, vai fazer por você. Diga 2 vezes para o seu irmão: se Deus fez por mim, vai fazer por você. Diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Vamos falar: eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. As portas vão se abrir para mim. Essa semana vai ser uma semana do sobrenatural, meu irmão. Se prepare para essa semana, porque vai ser uma semana do sobrenatural. Vai ser uma semana de destrave. Vai ser uma semana de rompimento. Vai ser uma semana de avalanche de milagres. Diga para o seu vizinho: obter promessa, obter promessa.
O Senhor falou para mim uma coisa: sabe por que eu exijo que seja pela fé? Eu disse: não. E ele disse: porque fé isenta Deus de preferências. Fé isenta Deus de preferência. Como? Quem crê recebe. Pega isso para você. Quem crê recebe. E eu criei por isso. Eu criei, por isso eu falei. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente. Eu criei naquilo. E a confissão está gerando uma produção de coisas. É impressionante porque, olhando para o imediato, parece que nada está acontecendo. Mas tanto faz você vir a 120 como vir a 20. A coisa está funcionando. Você pode sair de Ubatuba para cá e gastar 10 horas, se vier a 20. Ou de qualquer lugar. Mas o fato é que nós estamos falhando em uma coisa, diga: constância. E interessante que quando você vence o obstáculo, você se torna destaque. Diga para o seu vizinho: quando você vence o obstáculo, você se torna destaque. Diga: você será inspiração. Um rapaz saiu de uma cidade para ir para o Rio de Janeiro, assistir o jogo do Flamengo. Que eu não aconselho que ele faça isso de novo. Mas ele foi de bicicleta 611 quilômetros. 611 quilômetros. Ele foi de bicicleta. E ele decidiu: eu vou. Não importa o dia que eu gasto, o tempo que eu gasto. E ele saiu daquela cidade. E ele andou, subiu, desceu, foi para lá, foi para cá. Chegou em lugares que não conhecia ninguém. E a decisão abriu porta de favores para ele. Pessoas começaram a hospedar ele. Outras pessoas começaram a dar comida a ele. O primeiro, segundo dia dormiu em posto de gasolina. E a conversa foi se espalhando. E ele chega no Rio de Janeiro. Chega na frente da sede do Flamengo. Bate foto com cada jogador que passa. A história dele começou a ser conhecida. Botou um cartazinho de lado. Alguém que nem conhecia ele, chamou ele para a casa dele, disse: toma banho aí, come aí, dorme aí. Um jogador do Flamengo veio, deu 2 ingressos e disse: você vai levar ele? Disse: então você ganha também. Ela assistiu, o Flamengo ganhou, parece que foi de 8, um negócio assim. Conheceu o Zico pessoalmente. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Disse: Deus, que coisa interessante. Alguém que não era conhecido, que ninguém sabia de nada, mas decidiu vencer um obstáculo. Ele poderia: no dia que eu tiver dinheiro para ir de avião, eu vou. No dia que eu conseguir comprar um carro, eu vou. Esse eu vou com o que eu tenho. Talvez sua fé seja uma bicicleta hoje. Vá com ela. É só ir pedalando. Meu Deus do céu. Obrigado, Pai meu. 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 Subindo ladeira. Obrigado, Pai meu. Obrigado, Pai meu. Cansei. Sai da bicicleta. Sobe nela de novo. Obrigado, Pai meu. Obrigado, Pai meu. Tem horas que chega numa ladeira, você nem precisa fazer força, você só vai. Você só vai, aleluia. Você só vai, aleluia. Você só vai, aleluia. Você só vai. Você não acha que vem um monte de pensamento para ele? Não vai conseguir, é muito longe. Você já rodou isso tudo, é melhor voltar. Você já rodou 11 quilômetros, ainda falta 600. Mas imagina quando ele rodou 600, o diabo chegou de novo e disse: mas ainda falta 11. O diabo é assim. Você luta para quê no carro? Quando o carro chega, diz: e agora como é que vai pagar o IPVA? E vai abastecer, e seguro e tudo isso. O Deus que deu o carro vai dar IPVA, IPTU, IP não sei o quê. O diabo fará de tudo para roubar você. Porque ele é um ladrão miserável. Mas sua fé pega de graça o que foi pago com sangue.
Oh, aleluia. Vou dizer de novo. Sua fé pega de graça o que foi pago com sangue. Pode ser de graça para você, mas foi caro para Deus. E Ele pagou e quer que você creia e receba pela fé aquilo e louve a Deus. Nada mais agrada a Deus do que ver você sem nenhum centavo. Oh, eu te agradeço, eu sou rico, eu te agradeço, eu sou abençoado, eu te agradeço. Deus olha lá de cima e diz: uau, que coisa linda. E o diabo no pé do vidro dele: tu está quebrado, tu não tem um centavo. E você ignorando o que ele diz e crendo no que Deus diz: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou próximo, eu sou rico, eu sou rico. O que agrada a Deus é o comportamento que você tem, sabendo que Ele não pode mentir. Oh, aleluia. Aí Deus te dá um milagre, pequeno, simples, mas você é tão grato por aquilo que Deus disse: Ele está me dando esse louvor todo por isso. Você aumenta a sua demanda de gratidão e você alarga a porta de provisão. Vou dizer de novo. Você aumenta a sua demanda de gratidão e você alarga a sua porta de provisão. Oh, aleluia. Aleluia. Não é apenas uma vez que ele levanta a maromba e quando a desce que o músculo é extraído. É a repetição. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tem hora que é assim, meu irmão. E são 3 de 15. E na 12ª da terceira, vocês vão. Mas a perseverança vai fazer você chegar um dia e você diz: bota mais peso aí, porque esse aqui não está. Entenda, o problema que você passa hoje não é nada para a perseverança que vai ser gerada em você. E o que é peso hoje vai ser leve amanhã. É suave e leve. Aleluia. Só não pare. Continue. Persevere. Vá até o fim. Se alguém pode ir atrás do Flamengo, você pode ir atrás do que Deus te prometeu. A gente ora 10 minutos e já cansei. Imagina, tem mais 610 quilômetros na frente. Persevere. Pastor Zé não falou hoje de manhã? Orar 5 minutos só. Vai embora, meu irmão. Ora no Espírito. Já que fé edifica você, e já que a oração em línguas edifica a sua fé, ora em línguas. Para fortalecer sua fé. Ora em línguas, mais do que você pode imaginar. Ora em línguas no carro, no banheiro, na rua, no chuveiro, onde você estiver. A Bíblia diz que você está sendo edificado. A palavra edificar é construir a si mesmo por dentro. Ela está no ramo da construção. E construção tem a ver com medição. Construção tem a ver com imagem. Construção tem a ver com conteúdos. Enquanto você ora em línguas, Deus começa a construir você por dentro. Ele começa a colocar uma coisa chamada linha sobre linha. Deus começa a ajustar você. É como uma camisa às avessas ou uma calça às avessas. Você já colocou a mão lá e puxou de dentro para fora. É isso que Deus vai começar a fazer com você. Ele vai desavessar você. Ele vai desavessar você. Alguém aqui já vestiu uma camisa às avessas? Saindo nas pressas, pensou que estava certo, mas estava todo errado. E você diz: uau, estou tão lindo. Alguém diz: está errada a camisa. Está errado nada. Eu vesti direitinho. Aí a pessoa diz: não, mas está errado. Você está nada, está não, eu tenho certeza. Até que você vai na frente do espelho. Por mais que pessoas nos digam coisa, você tem que conferir no espelho. E qual é o poder do espelho? Ele revela você mesmo. E no espelho você vai ver: estou todo errado. Mas tem gente que quer continuar assim. Aí o problema é dela. Quando o espelho revela, é muita ignorância continuar fazendo a mesma coisa. Aí entra para uma área chamada soberba. Aí a soberba, você não vai ter Deus agradado, você vai ter Deus irado. Porque a soberba precede a ruína.
e Deus o resistirá. Imagina Deus resistindo a alguém. Aconteceu com a Allen esses dias. O ministro de louvor disse para Benihim, ora por ele. Ele é o Allen. Benihim foi orar e Deus disse, não ore. Eu já o rejeitei. Ele pode ser salvo, mas por chamado e porque Deus tem para ele, foi pedido. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Amém. Então, resista ao diabo e não Deus, pelo amor de Deus. Você tem que resistir ao diabo. O diabo vai te dar sono, vai te dar cansaço. E às vezes a gente começa a ler. É impressionante como nós somos fracos para as coisas espirituais. E se você é fraco para receber, não será forte para resistir. Vocês estão comigo? Então, ontem eu venci o sono. 3 horas de viagem de Jundiaí para Ubatuba. E tinha hora que o olho queria fechar e fazer, em nome de Jesus. Presta atenção. Vê se você entende onde eu vou chegar. E o sono foi chegando. E eu fiz, acorda. Por quê? Porque tinha um precioso que estava descansando na minha responsabilidade. E por ela, eu tenho que vencer isso. Você carrega Jesus, irmão. Vocês estão comigo? Você carrega unção. Você carrega dons. Você tem que vencer esse sono da indolência. Esse sono da negligência. De começar algo e não ir até o fim. De viver em círculo. Que tal Deus te colocar? Veja o projeto de Deus. Degrau em degrau. Não de círculo em círculo. Degrau em degrau. Já notou que Deus tira de círculo e coloca você em linha reta? O diabo quer que você vá e volte de novo. Vá, volte de novo. Deus diz, não, eu quero que você vá assim. Vum, vum, vum. Existem coisas que... A fé que você tem hoje está aqui, ó, no primeiro degrau. Aí você vence aquilo. Mas tem coisas que você vai ter que subir para cá. Tem coisas que são no segundo nível. E a igreja está sempre aqui, pedindo, indo até aqui, e só pedindo, e indo até aqui. Aí aqui se chama ações de graça, porque a visão daqui já é maior. E se você crescer de novo, a visão daqui já é maior. E se você continuar subindo, a visão é maior. É o mesmo patamar, é o mesmo ambiente, mas a visão daqui é maior. Diga para o seu vizinho, suba para a sua posição, aleluia. Diga, fé valida a promessa. E é por ela que nós não anulamos a promessa. A Bíblia diz em Romanos 4 que tem que ser pela fé para que ela não anule a promessa. Se não for pela fé, a promessa é nula. Quando é pela fé, Deus diz, é seu. Por exemplo, alguém tem 30 anos de crente e outro tem 15 dias. O de 15 dias creu e recebeu. E aí ele consegue manifestar, ele obteve a promessa. O de 30 anos vai olhar e diz, mas Senhor, eu estou aqui há tanto tempo nessa igreja. Já ouvi falar tudo isso, mas não está fazendo o que ele fez. O cara está lá catando lixo em Goiás e acha o livro do irmão Rega no lixo. Ele achou o livro, diga, achou o livro. No lixo, limpou o livro, achou a coisa tão linda, colocou no bolso e continuou catando lixo. Começou a ler o livro. A casa dele era uma telha chamada água furtada. Uma telha lá no chão, assim, ó, umas 2 telhas brasilite. Ele se deita lá, acende a luzinha que o cara emprestou o fio a ele. Ele está lendo o livro, fecha o livro com raiva e diz, não pode ser assim. Eu posso ter o que eu falo? Não é verdade isso. Foi trabalhar no outro dia pensando, mas como é que pode? Alguém só falar e ter. Alguém só falar e ter. E esse homem começou a falar e ter. Então, já que é assim, eu vou morar nos Estados Unidos, vou casar com um americano e vou ser pregador. Né? Começou a confessar, catando lixo, andando sujo, sem roupa. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com um americano, vou ser pregador. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com um americano, vou ser pregador. Falando. Só isso. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com um americano, vou ser pregador. Nem namorado ele tinha aqui. Nem casa ele tinha aqui. Mas confessando, vou morar nos Estados Unidos, vou casar com um americano, vou ser pregador.
Ele foi fazer uma conferência da fé na Assembleia de Deus em Campina Grande, que metia o pau na gente que pregava fé. Ele passa na frente do véu, baixa a placa bonita e diz: ei, peraí. O irmão que estava dirigindo ele disse: não, essa aí é uma seita. Que seita? É lá o negócio do irmão Rega. É essa aí mesmo, peraí. Uau! Aí ele começou a falar com os irmãos da igreja, o irmão começou a rir, falou com o pastor disse para ele: o que é que você está dizendo? Ele falou, contou, o irmão contou lá, está aí na igreja, ele contou. O irmão chegou para ele e disse assim: mas você sabe que para os Estados Unidos precisa de passaporte? Ele disse: o que é isso? O cara explicou para ele, disse: eu vou tirar para você. Tirou o passaporte. Quando ele pegou o passaporte, ele disse: irmão, vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador, já estou com o passaporte. Diga: fé fala, fé recebe. Mais uma vez: fé fala, fé recebe. Aí o irmão disse: rapaz, esse negócio está ficando sério, vamos ver se eu ajudo esse irmão. Irmão, mas você vai precisar de visto. Ele disse: quê? Aí o irmão explicou para ele, disse: mas eu pago para você o visto. Deu toda a entrada lá e disse: e agora tem que levar ele? Eu vou levar ele para a entrevista. Extrato de banco? Não tem. Comprovante de residência? Não tem. Comprovante de renda? Não tem. Lixeiro? Catador? A coisa vai andando. Dia da entrevista. O irmão botou lá o carteira de trabalho dele, sem nunca ter trabalhado, foi. Colocou o passaporte dele, botou a pastinha, arranjaram um terninho branco para ele. Ele sentou lá na cadeira, foi o último. O cônsul chamou ele. Ele pega a bagaginha, ele vai lá, pastorzão. Chega lá, o cara disse: documentos. Ele apresentou, o cara abriu, olhou, carteira de trabalho, olhou para ele. Disse: o que é que você vai fazer lá? Aquilo estava tão dentro dele. Que saiu, diga, a boca fala do que está cheio o coração. Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador. O cônsul caiu na risada. Chamou os outros cônsuls, disse: vem aqui. O que esse cara está dizendo? Aí ele pensou que tinha dito alguma coisa errada demais. Olharam para ele, olharam para a roupa dele, olharam para os documentos, começaram a rir. Disse: vem cá. O que é que você vai fazer lá mesmo? Vou morar nos Estados Unidos, vou casar com americano, vou ser pregador. Aí eles começaram a rir e disse: homem, dá 10 anos para esse coitado, isso não tem dinheiro para ir ali. Aonde o consulado vai fazer isso? Faz? Faz, né? Não faz. Mas fé faz. Fé cria. Vou dizendo: fé cria. Aí deram 10 anos de visto para ele. Ele pega o visto, volta na igreja e diz: irmãos, vou morar nos Estados Unidos. Vou casar com americano, vou ser pregador. Já tenho passaporte e visto. O pastor disse: esse negócio está ficando muito sério, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ligou para a Assembleia de Deus em Formais e disse: tem um irmão aqui, contou. Aí o pastor lá: que coisa, meu, que coisa. Manda ele vir. Eu vou ajudar na metade aí da passagem. Aí os irmãos da igreja começaram a se mover, arranjaram uma malinha para ele, colocaram roupa, botaram roupa, compraram pasta de dentro, foi uma festa. Pegou o avião, chegou lá nos Estados Unidos. O pastor recebeu ele em Miami e disse: conta para mim como é isso. Ele começou a contar. Aí o pastor disse: olha, amanhã de manhã, queria que você falasse isso para a minha igreja. Você pode falar? Ele disse: posso. Chegou lá. Agora, aqueles pretinhos azulzinhos, né, velho? Ele sobe no púlpito, o terninho branco, destaque entre uma cor e outra. Coisa mais linda. E eu gosto. Meu pai era negão. Então, e eu acho que eu sou negão, porque eu gosto dos ternos de negão. Eu amo as lojas de negão nos Estados Unidos, nós dois, né? Aí, ele começou a dar o testemunho. Naquele dia, naquela manhã, tinha uma mulher
viúva de uma americana. Ô, meu irmão, diga para o seu vizinho, se você não crê em milagre. A mulher se apaixonou pela cor dele, que ela é branca americana. Ela amou a cor dele. Só Deus para fazer isso. Deixa eu falar. A mulher se apaixonou por ele, casou com ele, deu cidadania a ele. Ele se tornou um dos pregadores top da Assembleia de Deus, lá nos Estados Unidos. E ele agora não faz conferência só lá. Você fala, pastor. Suas confissões estão funcionando. Intensifique elas. Vai aumentar. Vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar. E pessoas vão vir do Brasil para essa região, não para adorar o diabo, mas para adorar o Senhor Jesus. Vai vir, seu estádio vai vir, a provisão vai vir, as coisas virão. Confissão, fé fala, fé possui, fé se alegra. Aleluia. Deus vê você falando. Deus se move. Deus se move. Deus se move. Aleluia. Deus se move. Deus se move. Aleluia. Deus se move. Aleluia. Deus se move. Vou dizer de novo, Deus se move, Deus vai se mover, Ele vai mover essa montanha, Ele vai mover essa circunstância, Ele vai mover esse dinheiro, Ele vai mover esse carro, Ele vai mover a casa, Ele vai mover as coisas para você. Vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste, mas vai vir por meio da sua fé vai produzir esse milagre. Em nome de Jesus, não pare, não desista, só continue. Obrigado, Pai, é meu. Obrigado, Pai, é meu. Obrigado, Pai, é meu. Nós não sabemos o valor das coisas para Deus. As coisas para o mundo têm valor. E tem um valor tão grande. E quem bota o valor nela é você. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. E toda promessa dele é sim e amém. Obtenha a sua promessa hoje à noite, porque é sim para você e é amém para você. Conserve firme a sua confissão, porque quem prometeu é fiel, meu amado. Quem prometeu é fiel. Oh, Xadarabô, Serebaraia. Aleluia. Ei, aleluia. Favor chegando sobre sua vida, mantenedores chegando sobre sua vida, dinheiro chegando sobre sua vida. Você vai entrar no ministério mais profundo e mais poderoso que Deus tem para você até agora. Foi só o básico do que Deus tem para a vida de vocês. E eu vejo fartura financeira no seu ministério, provisão sobrenatural. E agora vai ser mais fácil, vai ser mais suave. E você vai envergonhar o diabo. Oh, uma linda casa branca, cheia de tudo que é bom. Uma linda casa branca, cheia de tudo que é bom. Cheia de tudo que é bom. Pegue essa casa. Dê graças a Deus. Veja o quarto dela, veja a piscina. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Vai acontecer. Pega hoje, dá graça, só dá graça. Dança no seu quarto hoje. Vai ser uma cama grande, linda, maravilhosa. As melhores coisas. Melhores coisas. Porque no seu coração só deseja vidas. Oh, rabarroça, tchecarabarroça, rabarai. Declaro esse seu ministério indo
com uma força maior a nível nacional. E essa unção que se você está debaixo, vai abrir essas comportas para você. E em lugar de vergonha, dupla honra, meu irmão. Vai ser dupla honra. Dupla honra sobre vocês.